Muito boa noite. No último dia de setembro, eu quis fazer uma live com vocês e não foi possível. Então, eu resolvi abrir uma live aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Só pra gente poder conversar um pouquinho sobre o assunto que estava aqui registrado pra gente conversar. E eu tô abrindo o meu computador. Vamos ver se o Instagram vai chamando aqui mais pessoas. Vamos respirando fundo. Oi, Mila. Aline, tudo bem? Tá escutando direitinho, Aline? Já me ajuda aqui se tá. Se quiser beber um pouquinho de água, aproveita para beber. Pensa naquela live descontraída. Eu tô aqui vendo se o meu computador liga para eu colocar uma musiquinha. Tá ouvindo? Ai, obrigada, beleza. Liguei a minha chapinha porque é o seguinte, eu sou a rainha de dormir com o cabelo molhado e depois o meu cabelo fica todo de um jeito que não tem jeito. Fica de um jeito que não tem jeito. Tudo bem, Aline? Olha só, tá vendo? Quando a gente aparece de surpresa assim, às vezes até a gente encontra pessoas que faz tempo que a gente não fala, que faz tempo que a gente não vê, que a gente não tá sabendo como que a pessoa tá. E aproveita para dar uma relaxada, não sei o que você tá fazendo nessa segunda-feira, final de noite, daqui a pouquinho é hora de dormir. Quem vai assistir depois dessa live no replay, se quiser adiantar aí 5, 6 minutinhos, pode adiantar, porque esse é o tempo que que o Instagram demora aqui para avisar as pessoas que a gente tá online, e é assim mesmo. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aqui batendo um papinho, eu vou dar um jeito pura e simplesmente de pentear aqui o meu cabelo enquanto isso, porque é assim, o meu desejo é que o Mila Bertier forme um grupo de mulheres que se conectam. Se conectam de qual forma? Da forma de saber que a nossa vida é assim mesmo, a gente trabalha o dia inteiro, a gente tem filho, tem casa, tem marido, tem um monte de coisa, tem sobrancelha, tem cabelo, tem unha, tem um monte de coisa para fazer. Então que a gente seja, no mínimo, um pouco natural, que a gente seja, no mínimo, um pouco mais espontâneo, né? Tá certo que eu sou a favor daquelas que não quer vir nas redes sociais ficar vendo tristeza, nem agonia de ninguém e nem gente feia. Não é no sentido que existe pessoas bonitas aos olhos de uma e que não são tão bonitas assim aos olhos de outras pessoas. Tô falando assim, pessoas desleixadas, pessoas que não se importa com a sua língua, né? Que não se importa em falar. A gente não precisa assim ter aquela perfeição para não ficar parecendo um robô, mas que trata um pouquinho bem aí o nosso português, né? Que tenha um pouco de educação, que tenha assim esse tipo de boniteza que eu tô falando, de respeitar as pessoas, de ter compaixão, de ter humildade, é esse bonito que eu tô falando. E eu não venho aqui no Instagram, nem em outras redes sociais minha, para querer ver gente feia, não. Não quero ver gente feia, tá? Não quero ver gente que fala que fala palavrão. Eu gosto de descer profundamente na toca do coelho, porque eu gosto de conhecimento. Quem tá aqui comigo gosta de autoconhecimento, que é o que eu venho fazer aqui nesse Instagram do Mila Bertier. É um Instagram feito para mulheres que querem colocar os seus sonhos no mundo, que querem empreender,
e que não tem apoio, muitas vezes, da sua família, do seu marido. Por quê? Porque muitas pessoas ainda não entendem muito bem a mecânica do digital, não entende o que é o marketing digital, o que é desenvolver vendas, desenvolver negócios, ou colocar o seu negócio físico que você já tem, né? Às vezes já está aí estabelecida como autônoma. Você quer trazer ele para o digital e as pessoas à sua volta falam que aquilo não vai dar certo, ou muitas vezes até o seu marido vai dizer que você já faz um monte de coisa, que você não tem tempo para mais nada, ainda está querendo inventar mais uma coisa. Não, quem sabe a partir do momento que você traz aqui o seu negócio para o digital, você não consegue fazer ele fluir de tal forma que com o tempo ele não venha alcançar ou até ultrapassar o seu negócio físico e você possa trabalhar só pelo digital. Olha que beleza, né? Você possa ter aí um pouco mais de liberdade financeira, liberdade geográfica. Isso não é legal? Não é bacana? Mas ainda não são todas as pessoas à nossa volta, nossos parentes, nossos amigos que entendem sobre isso. Quem está aqui comigo, responde aqui para mim qual o seu trabalho. O que você faz e se você gosta da sua profissão, se você gosta do trabalho que você está desenvolvendo. Se você não está na sua área de atuação, qual área você está e se você gosta de desenvolver o que você está fazendo aí nesse momento. Fala para mim. Enquanto isso, aproveita que tá de noite, vai aí respirando, vai aí se desligando dos problemas. Vamos aqui ficar de boa, vem bater um papo comigo. Quem sabe a gente não consegue montar aí o nosso clube da Luluzinha. O que vocês acham? Olha só. Então vamos lá. Ó, eu tinha colocado aqui que a gente ia falar da primavera, porque a gente ia entrar na primavera quando eu ia fazer essa live, né? Que atrasou e ela veio acontecer só hoje, mas vamos lá. Aqui em São Paulo, o clima ainda não entrou na primavera, não. Aí na sua cidade já entrou na primavera? Gente, aqui o tempo ainda tá chuvoso. Ainda hoje tava mais calorzinho um pouco, apesar da chuva. Mas ainda tá friozinho, ainda tá com o clima de outono. Parece que realmente o nosso clima não está mais com seus modus operandi como deveria ser de acordo com a cronologia que a gente conhece. O que vocês acham sobre isso? Mas que bom, né, que nós já entramos na primavera. E que bom seria também se nós não nos focássemos somente no... Opa, dá licença só um segundinho. Se nós não focássemos somente nesse tempo, né? Nesse relógio, nesse tempo gregoriano que nós seguimos, onde o nosso ano vai acabar dia 31 de dezembro, onde quando chegar o mês de novembro, nós vamos estar todos ansiosos, nós vamos estar todos querendo fazer os preparativos, querendo pensar coisas pro ano seguinte, querendo se encher de promessas novamente, como nós fizemos e sempre estamos fazendo no final de cada ano que passa. E aí, quando a gente não consegue cumprir aquelas promessas, não consegue tirar aqueles projetos do papel, a gente se sente a pessoa mais frustrada do mundo. Então, eu vou aqui propor para você buscar um pouquinho mais de conhecimento sobre levar uma vida mais leve e sem tanto foco somente no calendário gregoriano.
no nosso calendário, né? Que temos aí de janeiro até dezembro, que tem os meses. Tem outros, já existiu no mundo outros tipos de calendário. Lógico que para motivo de trabalho, de marcar compromisso, nós não podemos viajar na maionese, né? Mas nós podemos sim ser mais leves e nos desprendermos um pouco do tempo, porque quem sabe se a gente não fizer um pouco de reflexão para entender que fora desse nosso mundo, quando nós passarmos dessa para melhor, né, como se diz, quem crê na vida eterna, né, e for adentrar aí na vida eterna, lá é atemporal. O nosso Deus, ele é atemporal, não tem tempo. Tanto é que a Bíblia diz assim que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Por quê? Porque não existe esse tempo, esse relógio tic-tac, 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 que fica massacrando a nossa cabeça, massacrando as nossas rotinas, os nossos dias. E tudo isso pode ser mais leve se você seguir um pouco mais, sabe o quê? A tua intuição, o seu coração. Você pode até sentir dentro de você, muito vagamente, na correria desse mundo que nós vivemos, que o seu ano novo, por exemplo, não é o mesmo ano novo estipulado pelo mundo, o 31 de dezembro. Às vezes você sente que o seu ciclo de vida, ele começa em outra data e ele também termina em outra data e ele começa novamente. E eu comecei a sentir isso, estou falando por experiência própria, tá? Eu comecei a sentir isso, que eu via ciclos se iniciando mais ou menos na mesma data na minha vida, mas que não era a data de janeiro, que não era o dia 1º, dia 5 de janeiro. Não, eu via que não tinha ligação com isso e eu sentia até uma angústia, porque não fazia parte do meu conhecimento, mas me incomodava. Até que, como eu aprendi, que tudo aquilo que nós começamos a questionar é trazido para nós de alguma forma à luz do conhecimento, então eu fui conhecer outras formas de viver e de ver a vida, o tempo e o mundo. E eu tenho, assim, na minha vida, muito mistério a respeito do tempo, a respeito dos ciclos. Eu já vivi bastante experiências que me foram dados sinais a respeito dos tempos e dos ciclos. Por isso, eu repito aqui para você, não se baseie somente no calendário gregoriano. Por quê? Porque os ciclos da sua vida podem encerrar e começar em meses, em datas diferentes daquelas, tem alguém falando alguma coisa aqui comigo, eu fui ler, não deu tempo, daquela que o mundo, que é a massa, né, que a população no geral quer impor, porque isso foi imposto, né, por um governo romano e que houve aí alguns séculos atrás, e a gente segue. E às vezes isso desestrutura, causa um caos, uma angústia dentro de nós que nós não sabemos explicar, tá? E assim, depois, se vocês quiserem aprofundar um pouco mais nesse assunto, deixa para mim nos comentários que a gente pode aprofundar um pouquinho mais como ver o nosso ciclo, o nosso momento de forma diferente, que não seja somente pelo tempo cartesiano, né? Por esse relógio que começa dia 1º de janeiro e termina dia 31 de dezembro, essas datas. Por quê? Porque se as pessoas, ao meu ver, né?
se as pessoas seguissem mais os seus ciclos de começo e de final de ciclo na sua vida personal, as pessoas não entrariam, o mundo não sentiria tanto, pessoas sensitivas, não sei se é o seu caso, mas é o meu, não sentiria tanto o mês de novembro e o mês de dezembro. Para quem é muito sensitivo, sente muito a ansiedade, a opressão e a correria e a angústia das pessoas que não conseguiram cumprir os prazos, que não conseguiram colocar os seus projetos ou completamente, ou iniciar os seus projetos no mundo. Então, a pessoa que é sensitiva sofre muito nessa época de novembro e dezembro, onde as pessoas entram nessa ânsia, nessa angústia de finalização de ano e que não conseguiram finalizar os seus projetos ou colocar em prática aquilo que eles escreveram ou pensaram lá em janeiro, tá? Então, fica aqui um ponto de reflexão para você saber que o seu ciclo, a sua vida, pode, o seu ano novo, né? Para falar assim mais claramente, o seu ano novo não precisa envolver o dia 1º de janeiro, tá? Sinta, tenha sua própria intuição de compreender quando começa o seu ano novo, quando começa o seu ciclo da sua nova vida. Muitas pessoas sentem começar o seu ciclo ali junto com a sua data de nascimento, por exemplo. Para mim é muito mais próximo, que eu sou nascida no mês de julho, então para mim é muito mais próximo eu sentir um novo ciclo, um novo ano começando na minha vida nesse mês do que no mês de janeiro. É simples assim, não tem mistério, não tem segredo, tá bom? Ó, o outro ponto é considerar, principalmente nós mulheres, a fase da lua. Porque eu tenho falado bastante nos meus stories, tenho feito posts sobre essas fases da lua. Porque eu sempre escutei falar e sempre percebi que as fases da lua movem os mares, movem tempestades, movem crescimento da natureza. Então, eu penso que move algo em nós também. E eu tenho percebido que durante, por exemplo, a fase da lua minguante, eu sou menos produtiva e tá tudo bem. Por quê? Porque na fase da lua cheia, na fase da lua nova, onde eu tô mais produtiva, será que não seria melhor eu produzir muito mais nessa época? E quando é a época de menos produção, eu já estar, assim, podendo caminhar um pouquinho mais tranquilamente e fazer ali o meu exame de consciência, a minha introspecção, as mudanças de rota, ajustar rotas no período dessa lua minguante, onde eu estou um pouco mais introspectiva e menos produtiva. Isso envolve o nosso ciclo menstrual também. Então, olha só como tudo está interligado e tudo é uma unidade. Que nós, mulheres, com o passar dos anos, né, nós fomos nos desconectando da nossa ancestralidade, fomos nos perdendo dessa parte natural que todo ser humano tem, que é conectado à própria natureza, e nós temos sofrido, nós temos pago preços altíssimos por conta disso. Por não saber parar, há tempo de parar, há tempo de produzir. E tá tudo bem, basta nós produzirmos no tempo de produzir e produzir mais lentamente. Entender mais essa produção no tempo de introspecção. Concorda comigo?
que também já dá uma live e um assunto à parte, tá? A gente falar do ciclo da nossa vida, né? Do nosso calendário gregoriano, é um assunto vasto que tem para se procurar, para a gente saber, para a gente expandir aí a nossa consciência. Depois esse assunto das fases da lua, do nosso ciclo, do ciclo lunar e do ciclo menstrual, e qual é a relação que tem entre esses ciclos, entre esses dois ciclos que nós podemos aproveitar. Olha que interessante a gente poder ter conhecimento, né? Ter luz sobre esses conhecimentos. E o que mais eu tinha colocado aqui? Sabedoria para fazer o seu negócio. Isso tudo que eu acabei de falar envolve autoconhecimento e é adquirir uma sabedoria ancestral, uma sabedoria intuitiva que já está dentro de nós, só basta resgatar e que pode ajudar na prosperidade do nosso negócio, que pode ajudar a que nós consigamos fazer com que o nosso negócio cresça de uma forma mais saudável, de uma forma mais adulta, né? Vamos dizer assim. O outro ponto que eu coloquei eu já uni com esse, que é buscar esse poder dentro de si. Porque isso tudo que nós estamos falando aqui, nesse momento, é sobre resgate do poder de dentro de nós mesmas, tá? Não estou falando que nós não precisamos de estudo, que nós não precisamos de outros conhecimentos aí na área de comunicação, na área do empreendedorismo, na área do marketing digital, mas isso tudo é fora. Até aqui, tudo que nós citamos foram sobre conhecimentos internos que todos nós, uns em grau mais elevado, outros em grau menos elevado, mas que pode buscar, já está dentro de nós. Basta nós fazermos o nosso desenvolvimento pessoal acontecer. Antigamente se falava muito em desenvolvimento pessoal para quem trabalhava em empresa, né? Para quem trabalhava em grandes negócios, mas não, hoje em dia já está muito democratizado esse termo do nosso autodesenvolvimento, da gente buscar essas coisas enquanto ser humano comum, dona de casa, que trabalha em empresa, CLT, que trabalha para alguma pessoa, que trabalha para si próprio em casa, que é autônomo, que tem loja, que é esposa, que é mãe. Em tudo nós precisamos nos autodesenvolver para, além de se tornar uma pessoa melhor, fazer com que tudo que esteja à nossa volta fique melhor. Porque quantas vezes a gente pensa assim, ai, fulano podia mudar. Ai, meu filho podia fazer tal coisa de diferente. Ai, meu marido podia ser um pouquinho melhor nisso. Mas a gente não entende que a partir do momento em que nós nos desenvolvemos, nós automaticamente reverberamos essas transformações e essas transformações alcançam todos que estão à nossa volta e as pessoas acabam se modificando. Por quê? Porque o nosso campo energético melhora, o nosso campo energético aumenta aí a polaridade, né? Vamos supor que ele era 180 Hz, ele passa para 200 Hz, 250 Hz, e aí essa vibração vai começar a vibrar para as pessoas que estão ao seu entorno, que estão ao seu entorno no trabalho, na sua casa.
E é assim que a gente consegue muito mais fazer a mudança, promover aí uma mudança, do que achar que vai abrir a cabeça de outra pessoa e vai colocar alguma coisa dentro. É por conscientização. Nós e todas as outras pessoas só mudam por conscientização. Ok? Depois aqui, ó, eu coloquei o significado da palavra entusiasmo. Para a gente fazer tudo isso, gente, eu fiz alguma coisa aqui no meu computador, que tomara que não foi nada muito sério, porque senão eu nem sei, o meu marido vai ficar bravo. Porque sempre no final é ele que tem que, é tudo sobre ele ter que arrumar. E ainda tá aqui, ó, preparando o Windows, não desligue. Isso é porque eu pedi para reiniciar e não sei se estava fazendo alguma coisa mais. Mas pula essa parte. Olha só. Significado da palavra entusiasmo. Ó, entusiasmo significa ter Deus dentro de nós. Então, a partir do momento que você começa a desenvolver a sua amizade com Deus, que você começa a querer a conhecer Deus, que você começa a aceitá-lo, fazendo parte de você, da sua respiração, dos seus pensamentos, das suas obras, que você começa a compreender, ter aceitação de que você é um instrumento na mão de Deus, você começa a entrar em comunhão, os seus pensamentos começam a entrar em comunhão com os pensamentos de Deus. Você começa a ser banhado por esse entusiasmo, que é o quê? Sentir essa gostosura que tira toda a opressão, que tira todo o caos, que tira toda a sensação de ansiedade de dentro de você. E você começa a sentir entusiasmo por tudo que você faz, desde as coisas mais simples até as coisas complexas. E o que move um ser humano com toda a força de uma máquina motriz, uma força motriz, é o entusiasmo. Gente, isso é a gasolina mais potente que nós podemos ter. É o entusiasmo. Tá bom? Olha só, como eu digo para vocês que esse canal é um canal para mulheres empreendedoras, mulheres que querem crescer, que querem se desenvolver e muitas vezes não têm apoio. E aqui você encontra apoio comigo, porque eu sou a sua maior apoiadora de qualquer coisa que você sonha em fazer, em qualquer coisa que você queira colocar no mundo. Olha só, eu preciso falar uma coisa com você. Às vezes a gente pensa assim, ai, meu marido não me apoia, ai, eu não tenho apoio dos meus filhos, mas veja bem, isso também tem a ver, como eu coloquei aqui, ó, comunicação não violenta. Como que você está tentando expor o seu desejo, o que você quer para sua família, para o seu marido? Você está brigando? Você está usando palavrão? O que eu estou falando aqui com vocês é sobre conselho que eu dou para minha irmã, tá? São conselhos que eu dou para os meus filhos sobre comunicação não violenta. Nós temos que entender que nós temos que buscar o nosso respeito. A partir do momento que você alcança ter o teu respeito, todos aqueles que estão à sua volta olham para você e te vê como um ser humano, uma pessoa civil, que é o que fala no nosso Código Civil, que todas as pessoas têm direito a ir e vir. Ninguém pode proibir o seu direito, nem o meu direito a ir e vir
fazer absolutamente nada que você queira fazer. Agora, como que você foi se comportando na sua casa que fez você perder a sua autoridade? Não estou falando aqui de uma autoridade severa. Eu estou falando que fez você perder a sua autoridade, a sua identidade. E que as pessoas olham para você e não te veem como um ser humano. Por quê? Antes de você ser mãe, você é uma ser humana. Antes de você ser esposa, você é uma ser humana civil, com direito adquirido por lei do seu país de ir e vir. Entende? E você precisa estar com essa pérola plantada, com esse poder plantado dentro do seu coração. Porque quando isso é inato, quando isso é você, você não precisa gritar, você não precisa xingar, você não precisa chorar, se debater que nem criança, porque quando a gente, sabe? Quando a criança interior aflora e a gente começa a fazer assim, eu quero, porque eu vou, porque eu tenho direitos, porque eu... Não é assim que nós conseguimos as coisas. A gente precisa ter um posicionamento que nos dará o nosso direito de fazer, de agir independente do outro. Por quê? Porque o Senhor próprio diz que quando nós casamos somos uma só carne, mas nós não podemos confundir isso com momentos em que você é você, o seu esposo é seu esposo. E que todo o direito que ele tem de empreender, de investir, de querer, de produzir, de estar, de ir e de vir, não cabe a ti, porque cabe a todos os seres humanos. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, é sobre isso. Quando você interioriza cada vez mais o teu empoderamento dessa forma simples, dessa forma harmoniosa, dessa forma que pode subir o mar, pode descer o mar, pode gritarem com você, pode falar o que quiser dizer para você, que você não vai entrar na opressão, que você não vai desvanecer na rapina, que você não vai se alterar, que você não vai mudar a sua ideia. Quando um não quer, dois não brigam. Não vai haver briga. Entende? Você consegue, pouco a pouco, e eu vou cada vez mais dar dicas para você aqui no meu canal, em todos os meus canais, no YouTube, no Instagram, no meu blog. Então vai ser por vídeo, vai ser escrito, vai ser por artigo, de como você pode se comportar, de como você pode se autodesenvolver, como você pode desenvolver a sua disciplina, como que você pode expandir a sua consciência e alcançar todas essas coisas, inclusive o seu respeito no lugar da sua casa. Que mais? Aqui que eu falei, ó. Até deixei um comentário aqui, porque é uma coisa que muitas vezes acontece e muitos casos eu já vi e já tive pessoas que conversaram comigo a respeito disso aqui no direct, ó. Quer ver? Eu dei essa explicação aqui, ó. Opa, deixa eu desligar meu reloginho, porque 10h45 o meu reloginho já desperta aqui, que é o momento de oração e cama. Então, eu vou terminar a live, já sabe o que eu vou fazer, né? Então, olha só. Eu deixei uma explicação aqui sobre que as mulheres, já foi estudado, nós já sabemos isso, não sei se você já escutou falar sobre isso, eu vou só repetir.
que estudos foram feitos que a mulher é tipo assim, ó. A mulher fala 10.000 palavras num dia e o homem fala 5.000. Então, as mulheres estudam mais do que os homens, as mulheres falam mais do que os homens. Então, quando nós vamos discutir um assunto, a mulher tem muito mais argumento, a mulher tem muito mais exemplo, a mulher tem muito mais didática, explicação para falar. Então, o homem fala, a mulher rebate. O homem fala, a mulher responde. O homem fala, a mulher... E o que que acontece? Os argumentos e a fala do homem, a paciência dele acaba primeiro do que a nossa. E aí o que que acontece? Ele fica nervoso. E quando ele fica nervoso, tem homens que também não têm aí os seus controles inibitórios. Foi criado em uma família onde os homens da casa eram bem machistas, né? Bem patriarcais, que batiam lá nas suas mulheres, ou bebia e batia, ou chegava alcoolizado e batia. Então, eles viram as coisas serem resolvidas desta forma. Então, quando eles cessam argumentos, quando eles cessam de conseguir levar ali aquela discussão adiante por falta de argumentos, e principalmente quando, se eles não estiverem certos na rota da conversa, eles partem para a ignorância, como diz o outro, né? Eles partem para a ignorância e muitas vezes chegando à atitude, às vezes atacam emocional e psicologicamente, ou até violência física, né? E é isso que a gente tem lutado, tem tentado combater, tem também conversado sobre a prudência da mulher, já compreendendo que o marido é assim, então que ela tem que saber até onde ela pode chegar, como ela pode buscar formas para que ela chegue mais rápido ao ponto do que deixar aquela discussão se estender demais até o homem perder completamente a paciência. Não que isso seja correto ou não, mas tem esposas que tá aí há 10, 15, 20 anos com seus maridos e eles são homens bons e tem aí um ponto de falha como todos os outros seres humanos. Então, a misericórdia, desde que não se extrapole, claro, né, que aqui eu não sou a favor de forma nenhuma de nenhum tipo de violência, tente de alguma forma a manter aí a condição de continuar casada, a condição de conseguir arrumar formas, mecanismos, ferramentas, né, para conseguir de forma harmoniosa não ter que viver como capacho também, né, debaixo do pé desse marido, tendo que obedecer como que se ele fosse o dono, o seu dono, vamos dizer assim, né? Bom, e pra gente ir finalizando, eu falo que o quê? Sempre estimulo a leitura, por quê? É uma forma de nós adquirirmos um aumento assim sensacional de vocabulário para justamente a gente poder usar essa técnica, né? Usar essa ferramenta ao nosso favor, e em vez de às vezes a gente rodear muito ou ficar tentando falar muita coisa, a gente conseguir também ir direto ao ponto. A gente ter uma comunicação não violenta e uma comunicação direta, né? Para a gente ter aí as palavras que não são ofensivas, né? Palavras que bem colocadas possa dar compreensão daquilo que você quer que o seu marido entenda, que você necessita fazer, que você tem vontade, que você está precisando. Pode ser que você só esteja precisando de ajuda em casa, que ele compreenda que hoje a correria é muito grande e você precisa somente de
que ele te ajude em casa. Então, quem sabe você consegue aí, né, argumentos mais satisfatórios que você consiga alcançar a compreensão dele para isso. É um ponto, né, que você pode conseguir arrumar a solução somente através de aumento do seu vocabulário. Olha que beleza. Disciplina, foco, perseverança, e aí você caminhando com tudo isso, você vai adquirindo a sua autoridade, você vai chamando cada vez mais a sua responsabilidade para si, tá? E a partir desse momento é só caminhar, porque ninguém te segura mais, tá? A posição de vítima sai e você caminha rumo ao teu objetivo, rumo ao que você realmente deseja fazer, e nada pode te parar. Foi isso que eu falei, né? Ó, então nós vamos finalizar aqui dizendo que vamos nos melhorar no ponto que? Disciplina, tá? Foco, perseverança. Quando você vai melhorando esses quesitos, vem aí a sua autoridade, tá? Para formar opinião, precisa de aprofundamento. É o que eu sempre estou falando aqui, vamos descer mais fundo na toca do coelho. Você precisa se aprofundar a respeito das personalidades, a respeito de como que você fala com uma pessoa, como que você fala com outro, como você se comporta, como você lê, não só aquilo que sai da boca da pessoa, mas toda a fisionomia, toda a gesticulação. Nosso corpo é 5% a gente fala com palavras, os outros 95% nós falamos com o restante da toda a nossa sinestesia do corpo, sabia disso? E é sobre isso, tá? Vamos desenvolver aqui bastante a nossa profundidade, vamos sair do raso, tá? Vamos desenvolver a nossa disciplina, o nosso foco e sempre com entusiasmo, beleza? Eu espero que você tenha gostado e que você possa estar olhando os posts mais antigos que eu tenho feito no Instagram também e os meus vídeos mais antigos do YouTube, porque fala sobre esse autodesenvolvimento, fala sobre educação de filho, fala sobre relacionamento com o marido, sobre casa, sobre empreendedorismo, sobre marketing digital. Fala sobre tudo isso aqui nas minhas redes sociais, tá? E eu espero que você tenha gostado e até a próxima. Beijos. Tchau, tchau.